Bom dia, pessoal. Tudo bem, então? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gravação, né? E para quem está aqui, bom dia. E parabéns pela atitude de estar acordado nesse sábado cedo, né? Vamos lá, então, pessoal. Fazer só uma revisão aqui do que a gente estava dando aquela olhada, né? Vamos lá, vamos dar aquela revisão. Então tá, na quinta-feira a gente trabalhou, né, a aula 17 de física, gás perfeito ou gás ideal, e a gente verificou que o gás perfeito é um modelo teórico, né, e as três variáveis que ele tem é a temperatura, volume e pressão, né, lembrando sempre que a temperatura vai ser em Kelvin, tá, sempre, então é Celsius mais 273, ok? Lembrar a equaçãozinha, né? A relação de número de mols, que depois a gente acaba utilizando no PV-NRT, né? A equação de Clapeyron, né? E aí a gente lembra que tem aquelas transformação isotérmica, que é quando a temperatura não varia, né? Aí a gente tem a isobárica, lembrando que o que? Nessas informações aqui, depois se vocês pegarem um PDF, o importante é vocês entenderem os frascos e o gráfico. A fórmula que a gente usa é aquela no final, né? Que a gente usa PV sobre T, né? E aí a gente corta o T, nesse caso aqui, ou na isobárica, que a pressão é igual, a gente corta o P, ou na isovolumétrica, a gente corta o V, ok? Vamos lá, então. Aqui a gente tinha olhado aqui a transformação, aquela equação que eu te falei, né? PV sobre T, né? Igual a P2, V2 sobre T2. E depois a gente viu a equação de Caplayron, isso. O nome não importa, né, gente? O importante é você saber que é PV NRT, né? O R geralmente é fornecido, mas é interessante você ter em mente esse R, tá? Que é 0,082, ok? Quando a gente usa em ATM, ok? E é isso aí, a gente tem as fórmulas aqui da aula, aí apareceu a questão da pressão, né? Para explicar para vocês. É o que eu tinha falado para vocês, força sobre a área, né? Aplicada é a pressão. A gente fez alguns exercícios, tudo mais. E aí, eu falei para vocês que eu fiquei de trazer a teoria cinética dos gases, tá? Vamos lá, então. A teoria cinética dos gases do nosso material é o último tópico, tá? É o tópico 1.6. Antes de iniciar a teoria cinética, eu quero relembrar a vocês o que é energia cinética, ok? Ali eu trouxe uma definição. E eu quero trazer para vocês a fórmula, a equação da energia cinética também. Energia cinética, ela nada mais é do que EC igual a mv ao quadrado. Então tá, pessoal, vamos retomar aqui. Peço desculpa aí, né? Problemas técnicos. E vamos lá, então. A gente estava falando aqui sobre a energia cinética, né? Relembrando a equação da energia cinética. E daí ela é mv ao quadrado sobre 2, né? Ah, mas por que tu trouxe energia cinética para nossa aula e tal, sendo que a gente está estudando termologia? Essa equação da energia cinética, ela é feita uma correlação lá embaixo em algumas questões, tá? Onde que ela iguala a energia cinética dos gases com a energia cinética de uma partícula. Ela faz uma análise, ok? E é interessante vocês saberem. Lá na questão a gente trabalha, mas vamos ver o que é energia cinética. Energia cinética é a forma de energia relacionada aos corpos em movimento,
A energia cinética é uma grandeza física escalar, cuja unidade de medida, de acordo com o sistema internacional, é o Joule. Então, Joule, ok? A energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade. Lembra que a gente falou que era diretamente proporcional? Né? Se a energia sobe, né? A energia sobe, o M sobe. Só que olha só, o M sempre sobe 2 vezes, né? O quadrado, na verdade, sobe sempre o quadrado do que subir a energia, né? Então, se a energia duplica, a velocidade vai quadruplicar, né? Então, tá. Em física, eu trouxe uma outra definição para a gente tentar absorver, tá? Porque eu entendo que muita gente tem uma dificuldade com isso, né? E vamos lá. Em física, a energia cinética em um objeto é a energia que ele possui devido ao seu movimento. Isto é, definido como o trabalho necessário para acelerar um corpo de massa em repouso, para que este adquira velocidade. Ok? Trouxe 2 definições. Essa matéria não foi a minha matéria, mas eu trouxe para a gente relembrar aí, né? Ok? E aí a gente entra no nosso conteúdo, que é teoria cinética dos gases. Vamos lá. Durante o movimento dos átomos de um gás, as partículas colidem constantemente com a parede do recipiente. Ó, vamos dar uma olhada aqui na figura aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela veio, colidiu para cá, bateu, saiu para cá. E lembra que eu falei para vocês na última aula que as moléculas não têm uma relação organizada? É tudo desorganizado? Vocês podem ver aqui, ó. Claro, aqui na imagem tem poucas, né? Tem poucas moléculas, mas essa é a ideia, né? Que elas são tudo desorganizadas e vão batendo nas paredes e tudo mais, tá? Vamos lá. Agora, o que importa aqui desse choque? Esse choque com a parede, tá? Ele é um choque não, é um choque elástico. Isso. Uma colisão elástica. Ok? Isso daqui é importante porque muitas questões trabalham. A gente vai trabalhar tudo isso, né, gente? Elástica. Colisão elástica. Ok? Então tá, vamos continuar aqui a leitura aqui, ó. Em cada colisão, a partícula aplica uma força sobre a parede. E considerando que o número de partículas do gás é muito grande e com um movimento aleatório, como eu tinha falado, a força total aplicada sobre a parede do recipiente torna-se estável, uniformemente e permanente, originando a pressão exercida pelo gás sobre a parede. Lembra que a gente viu que aquela pressão era a força sobre a área? Então imagina, vamos pegar assim, né? Vamos imaginar todas as moléculas, né? Todas as moléculas assim, no recipiente ali, batendo. Ele considera que ele é uma força única, né? Não vai ficar considerando cada molécula, né? Que vai bater ali e vai gerar uma força contra a parede. E aí ele considera o gás inteiro como uma molécula só, vamos botar assim. E que ele pressiona para todos os lados, né? Mas na real são as moléculas. Esse é o entendimento da visão, né, teórica, né? E aí essa pressão existe por causa da área, né? Você tem a área ali, vamos botar dessa caixa, desse quadrado, né? Onde que o gás está ali presente e pressiona. E essa força que o gás exerce sobre essa área é a pressão, né? Então, se tu tem uma força X e você contrai ela, diminui a sua área, pensa comigo, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar, né? Se tu tem uma pressão 1 ali, vamos botar 1, 3, 4, vamos botar assim 4, e aí você aumenta o recipiente, né? Isso daí vai fazer com que a força
a pressão diminua, né? Porque daí a força vai ser dividida. Por exemplo, o que tu falou agora? Se eu falar que a área é 2 e a força é 2, eu vou ter 1, né? Pressão 1. Se eu falar que a força continua 2, só que eu vou lá e aumento para 4 a área, né? O que acontece? Ele vai ficar 0,5. Entendeu? Então, tipo, essa é a correlação. Isso daqui é a parte teórica. Nas questões eu vou passar certinho o que, que vocês precisam saber, ok? E aí, essa daqui que eu vou passar agora, vocês precisam saber. A energia cinética média E, ó, ela é usada com E ali, né, que é de energia dos átomos no gás, é dada pela equação, pô, daí tem essa equação aqui, ó. Aí, ok, preciso decorar essa equação? Olha, é interessante decorar essa equação, mas ao mesmo tempo tu saber que R sobre N0 é K, porque olha aqui, essa daqui é uma equação que a gente vai usar bastante, tá? Porque o que acontece? Aqui a gente tem que o N0, ó, o N0 é aquele número de Avogadro, ok? Que é 6,02, isso daqui é bem visto na química, né? E aí a gente tem que representa o número de mols do gás, né? Que é esse daqui, o N. E aí a gente tem o termo R sobre N0, que é chamado de constante de Boltzmann, que é um casinho, né? Constante de Boltzmann. E esse casinho é substituído, né? Ele significa que o dali ele substitui para ficar essa fórmula mais fácil, essa equação mais bonita, né? E aí, vamos ser realistas. Essa segunda equação é a principal que eu vejo, tá? Só que, porém, entretanto, todavia, você precisa saber que o K é aquela relação aqui, ó, tá? Que aí tu substitui, né? Então, como eu, Andrade, como é que eu faço, né? O que que eu memorizo? Eu memorizo essa questão aqui que eu tô botando a setinha, tá? Memorizo essa questão e aí eu lembro da relação do R sobre N0. Porque vamos lá, pessoal. Nas exatas, né? Se existe essa relação do K, ele pode um dia acabar cobrando em uma questão, entendeu? Perguntando quanto que é o N. Se bem que o N a gente já tem, né? Que é 6, mas ele pode vir com essas ideias aí, entendeu? Então o bizu é saber essa aqui, entender que existe a relação do casinho, que é dessa constante, né? Ok. Ela vale 1,38 joules. Vezes 10 a menos 3 joules por Kelvin. Ok? Note que o aumento da temperatura resulta no aumento da energia cinética média das partículas do gás, fazendo com que o número de colisões e a pressão sobre a parede aumente. Então, pô, vamos dar uma olhada na equação aqui, gente. Pô, nós temos energia aqui no lado esquerdo, né? E depois a gente tem aqui a temperatura. Como a constante, né? É uma constante, já fala tudo no nome, né? Que é 1,38, né? A gente tem que essa temperatura aqui, ela é que influencia a energia. Se a temperatura subir, tá? Se a temperatura sobe, a energia sobe, ok? Se a temperatura sobe, a energia sobe. E foi isso que ele falou aqui embaixo. Ó. Note que o aumento da temperatura resulta no aumento da energia cinética. E ela é. Isso a gente chama de diretamente proporcional. Ao ponto que uma sobe, a outra sobe. Tá ok até aqui para vocês, pessoal? Se puder. Se vocês puderem aí
Mandar no chat aí, tá ok para vocês? Ok, sim, beleza. Beleza. O pessoal tá acordado aí. Então tá. Essa é da energia cinética. Ah, quando que eu vou usar? A gente vai dar uma olhada agora nas questões propostas, tá? A gente já começa ali a 1 falando o seguinte. Vamos lá. Em relação à teoria cinética molecular. Opa, já começou. Ó. Teoria cinética molecular dos gases. É correto afirmar A. A energia cinética média de um conjunto de moléculas de um gás depende apenas e exclusivamente das massas das moléculas desse gás. Cara, vamos dar uma olhada, velho. Pô, cara, olha só, pensa comigo. A gente tem que E é igual a 3 sobre 2 casinho, né, que é aquela constante, vezes tesão. Tem alguma coisa em relação à massa molecular dos gases? Não tem. O que que essa questão quer fazer com você, tá? Vou tentar passar para vocês a visão que a questão queria que vocês fizessem na hora da prova e a gente acaba fazendo, tá? A gente acaba fazendo. Que é o quê? Ele quer. Eu falei em energia cinética. Pô, falei em energia cinética, o cara já pensa naquela primeira equação que eu passei. O cara nem se liga que é em relação aos gases, às vezes. O cara tá naquela ansiedade, o cara não percebe. E aí, se o cara for ver a energia cinética, é o quê? Mzinho vezes V ao quadrado sobre 2. Aí o cara olha isso daqui, ó. Porra, Mzinho aqui, ó. Se emociona, né? Vai se emocionar lá e eu. Ai, vou direto na A já. Creu. Não entrou. Então fica ligado. Lembra que eu falei? Se a resposta for a A, desconfia. A e B desconfia. Sempre dá uma lida ali de novo por cima. Ok? Porque eles sempre tentam colocar. Então, o certo é vocês não caírem nessa pegadinha aqui da energia cinética, né? Porque essa daqui é uma energia cinética diferente, ok? Essa em vermelho. E aí o que acontece? Ele unicamente depende, né? Exclusivamente, né? Esse daqui já tá tudo errado da massa, e sim da temperatura, tá vendo? Ó, só a temperatura é a variável ali. Então essa seria a pegadinha. Então essa está errada. Vamos para B. Quando quadruplicamos a temperatura absoluta de um conjunto de moléculas de um gás, suas moléculas terão velocidade média quadruplicadas. Vamos fazer essa relação. Por isso que eu mostrei para vocês essa equaçãozinha em verde, porque é essa relação que a gente vai ter que pensar, tá? É essa relação que a gente vai ter que pensar. Vamos lá. Porque olha só, aqui, como é uma energia, como ela é em joule, né? Vou anotar em azul aqui. Essa energia aqui em joule. E essa energia aqui em joule. Toda energia é em joule, né? A gente vai fazer calcular a energia, né? Que existe com essa temperatura, né? E vai chegar e calcular depois a energia cinética para descobrir essa velocidade. Pensa o seguinte, é só tu igualar os dois, tá? É 3 sobre 2, casinho vezes tesão, igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, ok? Aí vamos focar só na temperatura e na velocidade aqui, ó, que é o que ele falou na questãozinha, tá? E ele fala o quê? Quando quadruplicarmos, então se eu botar um 4 aqui, tem um 4. Quadruplicarmos a temperatura, então a gente aumentou 4 vezes a temperatura. A velocidade média quadruplicará. Pô, cara, ela vai virar 4 do outro lado para igualar essa questão? Ela não vai virar 4 do outro lado, tá? Por causa desse aqui, ó. Desse quadrado. Quando eu botar ali dentro 4 Vzinho novo, ele vai formar o quê, ó? 16V. Tá vendo? Ele não vai quadruplicar. Então, essa tá errada, né? Errada. Ok?
Letra C. Quanto maiores as interações entre as moléculas de um gás, mais rigorosamente ele se comportará como um gás ideal, ok? É justamente ao contrário, gente. O gás ideal, ele não tem interações. Ele não tem interações, ele tá feito louco lá dentro, ok? Ele não tem interação, ok? Então, pô, falou em interação sobre gás ideal, ele não tem interação, ok? É justamente o contrário. É justamente o contrário essa afirmativa, ok? Então ela está errada. D. Numa mesma temperatura, pô, mesma temperatura, o que que isso nos traz? Isotérmico, né? Aqui eu só tô relembrando que, né, quando a gente fala em mesma temperatura é isotérmico. Vamos ver se a gente vai aproveitar isso na questão. Numa mesma temperatura, independente das massas molares de cada gás, as moléculas têm energia cinética média iguais. Pô, então vamos lá, ó. Independentemente, falando bem, puxando o E, das massas molares de cada gás. Então ele não depende da massa, que é o que ele tá falando. Vamos fazer uma análise, pô. E vamos fazer assim, ó, criar o E1 e depois o E2, né? Porque eles estão numa mesma temperatura. Vamos fazer uma análise. Se esse daqui é 3 sobre 2kT, esse daqui, se eles estão na mesma temperatura, ele vai ser 3 sobre 2kT. Ah, eu não tô entendendo, sopinha de letras. Eu vou fazer com números aqui, ó. Vamos falar que esse primeiro aqui está numa temperatura de 300 Kelvin. E esse segundo também, porque eles estão na mesma temperatura. Então eu vou ter 3 sobre 2K 300. E o outro eu vou ter também, tá? Vamos botar assim, eu vou ter também 3 sobre 2K 300. Então tu consegue ver que eles são iguais? Porque o que influencia é a temperatura. Eles são iguais, né? Então eles vão ter, ó, as moléculas têm energia cinética média igual, ok? Então essa é a nossa resposta, ok? Essa está correta. Ah, mas espera aí, lê aí, porque, né, a gente nunca tem uma certeza absoluta, né? Só se o cara, se tu tem certeza absoluta disso, sem ler as outras questões, você é um cara fora da curva, né? Mas vamos lá. E. A gente sempre lê a E, não esquece. Você tem que ler a E, que senão vai que tem uma pegadinha. As colisões entre moléculas de um gás perfeito com as paredes do recipiente que as contém são inelásticas. Olha aí onde que já está o erro. Aqui, ó, achamos o erro dessa questão. Para qualquer tipo de gás ideal. Pelo contrário, gás ideal, isso daqui é falso. Elas são elásticas, ok? Então aqui falso. Então, é a letra D. Ok, essa questão aí, pessoal? Tudo certo? Entenderam? Beleza. Vamos lá. Top, então. Tá tudo certo? Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Eu comecei essa questão passando bem lento, bem tranquilo, tentando explicar o máximo possível de pontos. Eu mantenho a minha resolução assim, ou vocês acham que eu tô sendo muito lento, tô sendo repetitivo? Como é que tá para vocês essa questão da aula, né? Eu tô sendo muito lento, muito repetitivo na minha explicação, ou eu mantenho assim, dou uma acelerada, porque eu tô falando coisas muitas vezes óbvias que eu já repeti antes? Tá, beleza. Ok.
Eu tento ser assim porque eu sei que tem pessoas que, né, têm uma dificuldade nesse assunto. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande em inglês e português, que é meu déficit, né? E aí eu gosto que expliquem bem lento para mim, por isso que eu tento sempre passar assim. Beleza, então eu vou continuar assim, então, pessoal. Sobre a teoria cinética, ó, de novo, cara, teoria cinética dos gases. Assinale a alternativa correta. Observação: considere um recipiente isolado, hermeticamente fechado e contendo um gás ideal. A. Ao se aumentar a temperatura de um recipiente contendo um gás, a energia cinética das moléculas é diminuída. Ele vai diminuir. Isso é verdade? Lembrando da equaçãozinha E 3 sobre 2, casinho tesão. Pô, o tesão aqui tá forte, né, cara? Então, tipo, pô, tá bem grandão aqui, ó, que é ele que influencia, cara. Que é ele que influencia, entendeu? Então, se ele aumentar, ó, se ele aumentar, a energia cinética aumenta, ok? Se ele aumentar, a energia cinética aumenta. Ah, não tô entendendo o porquê disso. Cara, pensa o seguinte, se tu botar aqui, ó, 3 sobre 2 K vezes 300 Kelvin. Lembra que sempre usa em Kelvin, né? 300 Kelvin. E tu usar um outro 3 sobre 2 e tu vai botar a temperatura dele em 330 Kelvin. Cara, qual que é o maior, pô? Qual que é o maior, né? Ele vai aumentar? Vai aumentar, ó. Então, tipo, esse daqui vai ser 1E, E1. E esse daqui vai ser E2. E a gente vai saber que esse daqui é maior, né? Maior do que o E2, ok? Então, se tu tem essa dificuldade de muitas vezes ver a fórmula, tenta sempre jogar um valor, inventa na tua cabeça e joga para tu tentar entender, ok? Então essa questão ela tá errada por esse de diminuir, né? Então é uma questão errada. Letra B. A pressão exercida por um gás é o resultado do choque inelástico. Opa, já para aqui, ó. Inelástico? Não, ele não é um choque inelástico, ele é elástico. Se tivesse escrito elástico, daí estaria certo essa questão, ok? Então, tá morta essa B, ok? C. A agitação molecular não tem relação alguma com a temperatura de um gás. Pô, gente, tem como tu entender pela equação, que se tu aumenta a temperatura, tu aumenta a energia cinética. E a energia cinética aumenta a velocidade da molécula, né? Representa que aumentou a velocidade da molécula. Mas vamos pensar o seguinte: lembra que eu falava para vocês que eles têm um movimento e quando tu aquece, né, ele recebe esse calor, né, os movimentos ficam que nem um louco, né? As moléculas ficam que nem um louco. Então imagina, quanto mais quente as moléculas, mais agitadas ficam. Quanto mais frio as moléculas ficam, ó, um calorzinho, querendo dormir, entendeu? Então lembra desse bizu. Então se a gente ler de novo, agitação molecular não tem relação alguma com a temperatura. Pelo contrário, eu acabei de falar, se tá frio, o cara quer ficar ali, né, dormindo, não quer sair, não quer correr, né? Agora, se o cara tá calor, o cara quer ir pra praia dançar, pular, jogar um futebol na areia, né? Então, pensa assim, leva essa correlação aí de entendimento, tá? Então, isso daqui tá errado. Ele tem relação, sim, com a temperatura, ok? Então, aqui tá errado. Ok. D. As colisões intermoleculares são perfeitamente elásticas. Opa, já gostei do elástico aqui. Ou seja, ocorrem sem perda de energia. Nossa, cara, questãozinha legal. E essa é a nossa resposta. Ah, mas por quê? Por causa da perfeitamente elástica e ele, né, ele não ocorre uma perda de energia. Ah, mas peraí, tudo no meio ocorre perda de energia. Tudo, né? Tipo, perda de energia não, né? Passa energia para outro meio, né?
Mas nesse caso não, porque ele é um modelo teórico, né? O modelo do gás perfeito, para estudar o gás perfeito, né, que a gente chama, que faz esse estudo das moléculas lá dentro, né? Ele não tem uma perda de energia, ok? Essa teoria corta, ok? Corta porque senão a gente não conseguiria fazer uma análise referente a isso, ok? Da questão da temperatura ali. A gente não conseguiria fazer PV sobre T, ok? A gente não conseguiria fazer isso, porque daí ele vai perder energia, a gente tem que calcular a perda, né? Então, claro, se tu entra na engenharia, tu começa a ver muito mais essa questão de perda, né? No ensino médio, não, porque não importa, né? Então, pensa nisso. Perfeitamente elásticas, sem perda de energia, ok? Vamos para E, confirma E, sempre dá aquela confirmada, né? Quanto maior o número de colisões entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente, menor será a pressão exercida por esse gás. Pô, lembra que eu falei para vocês que pressão é a força sobre área? Vou pensar o seguinte, aqui a gente tem um balão. E aí a gente tem duas moléculas, que vai aplicar uma força aqui, e a outra aqui que tá vindo vai aplicar uma força aqui. Pô, se eu tiver um balão com muito mais moléculas, fazendo muito mais força nessa parede, ó, uma molécula aqui, outra molécula aqui, outra molécula aqui, outra aqui, outra aqui, e é assim, ela fica, né, naquele tudo embaralhado. Se eu tiver muito mais moléculas fazendo força ali, várias forças pequenas sobre a parede, tu tá na minha linha de raciocínio que a força vai aumentar, né? A força geral, né, de todas as moléculas. Então, olha só o que ele fala ali: quanto maior o número de colisões entre as moléculas do gás e a parede do recipiente, menor será a pressão exercida. É verdade? Não é verdade, gente. Ela vai ser maior. Acabei de mostrar para vocês. Se eu aumentar esse daqui, ó, se eu aumentar a quantidade de força, né? Esse Fzão é a soma de todas as forças das moléculas batendo ali, bota aí, batendo na parede. E a área continuar, ele vai aumentar a pressão, ó. Eles são diretamente proporcionais, ok? Diretamente proporcionais. Então, essa questão está errada, ok? Questão 2, ok para vocês? Essa questão inelástica, né? Eu acho que tá tranquilo porque é bem parecido com a 1, mas se não tiver tranquilo, vocês falam. Tranquilo? Valeu, Marcos. Vamos lá. 3. UFPR. Segundo a teoria cinética, um gás é constituído por moléculas que se movimentam desordenadamente no espaço do reservatório onde o gás está armazenado. As colisões das moléculas entre si e com as paredes do reservatório são perfeitamente elásticas. Entre duas colisões sucessivas, as moléculas descrevem um MRU. A energia cinética de translação das moléculas é diretamente proporcional à temperatura. Diretamente proporcional à temperatura do gás. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmativas. 1. As moléculas se deslocam todas em trajetórias paralelas entre si. 2. Ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética das moléculas é conservada. 3. A velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura do gás for aumentada. Pô, nós temos essas três alternativas. Ele quer que assinale a correta. Vamos lá, pessoal, para vocês interagir aí, para vocês ver se vocês pegaram legal. Qual que vocês acham que são as corretas? Ou a correta, né? Vamos lá. Ah, eu acho que a 1 é correta por causa de 1, 2 e 3, o Marcos falou. Ok. Boa. Tem mais alguém aí que acha diferente dele? Que acha que seja 1, 2 e 3? Top. Vocês estão voando então, gente. Tá voando.
Ó, 2 e 3 de novo, tá voando. Tá voando. Beleza, agora vamos explicar o porquê. Porque talvez a gente tenha algum colega aí que não conseguiu visualizar ainda. As moléculas se deslocam todas em trajetórias paralelas. Olha só a mentira. Paralelas. Mentira. Fica toda louca, então essa daqui é falsa. Né? 2. Ela é perfeitamente elástica. Opa. Vamos lá, então. Ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética das moléculas é conservada. Isso aí. Ela é perfeitamente elástica. Daniel foi bom. Já remeteu a colisão elástica lá que diz que é conservada a energia. É isso aí, gente. Pô, estão voando vocês. E a 3 ali que o Daniel falou é proporcional à temperatura, certo? A velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura do gás for aumentada. Pô, estão voando, gente. Vocês estão. Não tem mais como errar uma questão dessa. E cai, tá? Se cair, vai ser um presente para vocês. Meu, ó. Pega o bizu, pega um caderninho pequenininho, anota essas observações, cara. Anota. Pra daí na semana da prova, tu dá aquela revisada, olhar e falar, meu, verdade. Porque meu, até fazer alguma prova, né? Algum vestibular, tu vai. Tua memória, né? Vai dar aquela esquecida, né? Mas se tu tiver sempre ali dando uma olhadinha, tu lembra. Meu, show, vocês estão voando. Então aqui a resposta é a E. Top. Então tá. Ó, agora uma questão sem preposições, né? Sem A, B, C, D, né? Que é a FUVEST. O pneu de um carro estacionado tem pressão de 2 atms. Então, vamos lá. O pneu estacionado tem pressão de 2 atms. Quando a temperatura é 9 graus Celsius. Depois do veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe para 37 graus Celsius. E seu volume aumenta 10%. Ok? Qual a temperatura nova? Qual a nova pressão do pneu? Qual a nova pressão do pneu, gente? Vamos lá. Vamos começar aqui anotando o que a gente tem, né? Lembra o bizu? Opa, pressão zero, ela é 2 atm. Temperatura zero, que é inicial, né? Ela é 9 graus Celsius. Aí eu pego aqui e já somos 273. 273 mais 9. Aqui vai sobrar 2. Joga 1 lá, 8, 2. Kelvin. Ok? Aí ele passa para uma temperatura onde que ele vira temperatura final 37 graus Celsius. Soma com 273, 273. Eu tô fazendo passo a passo aqui, tá, gente, para vocês. Ok, aqui vai sobrar 1, vai lá em cima. Isso, 11. Então é 310. 400, opa, 400, 300. 310, isso aí. E eu vou fazer desse jeito aqui agora, gente. Ó, esses 10%. Agora essa é a visão que o cara tem que ter. Olha só, ele disse que aumenta 10%, tá? Vamos lá. Eu vou dar uma passadinha aqui em 10% na questão de matemática, ok? Então aqui uma observação só para a gente dar uma revisadinha em porcentagem, né? Se eu vou lá, eu tenho aqui um, 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 não vou botar K, eu vou botar um S. Vamos botar assim, um S, uma variável S, ok? Um S. Eu tenho um S. Se eu quero 10% desse S, vou botar Z, desse Z, tá? Como que eu descrevo 10% de Z, tá? Eu vou escrever da seguinte maneira, tá? 10 sobre 100 Z.
Vou cortar o 0 aqui e vou dividir o 1 por 10. Ele vai me gerar 0,1Z. Isso significa 10%, ok? Isso significa 10%. A mesma coisa vale para 20, então é 0,2, 30, 0,3, 40, 0,4, ok? E 1 é 100%. Ah, por que 1 é 100%? Porque daí a gente bota assim, ó, pensa o seguinte, 100 sobre 100%. Então ele é 100%, entendeu? Então ele é 1, né? Porque 100 sobre 100 é 1, ok? Ah, tá, mas o que isso vai importar na nossa questão? Ele fala que o volume dele aumenta 10%. Então vamos pensar assim, ó, vamos pensar agora sem o Z, vamos pensar em V, né? Que é V de volume. Vamos lá. Eu tenho um V, né? Um V como referência. Ele vai aumentar 10%. Se ele vai aumentar 10%, eu devo usar 0,1? Não, eu devo usar 1,0, não, 1,1, tá? Por quê? Porque eu vou pegar o 1, né? Porque ele vai aumentar. Eu pego o 1 que ele já tem e ele vai aumentar, ó, o sinalzinho de mais, vai aumentar 10%. Então isso daqui vai ficar 1,1V, ok? Então essa questão né, de porcentagem aí. Ah, vamos fazer só uma observação. Se ele fosse diminuir, tu faz menos 0,1, vai ficar 0,9V. Ah, ele diminuiu 10%, mas nesse caso ele aumentou. Então aqui voltando para nossa questão, a gente vai ter aqui o quê? Que o volume inicial é V e o volume final é 1,1V, ok? E aí ele pergunta o seguinte: qual a nova pressão? Então a pressão final, qual que é a pressão final? Ok? Vamos lá então. Eu vou botar aqui de verde para a gente fazer uma análise. Pô, olha só como facilita. Se tu botar todas as coisas aqui, tu tem P0, T0, T, V0, VF e P. Pô, cara, não faz aquela relação do PVT igual a PVT, aqui 0, 0, 0, né? Inicial. Tem essa relação, pô. Então vamos lá, vamos trabalhar nela. Então P0 a gente tem que é 2, V0 a gente tem que é V, T0 a gente tem que é 282, depois a gente tem ali P, o P é o que a gente quer descobrir, P final, vezes. Isso tudo eu tô pegando daqui da tabelinha, né, gente? Tô jogando pra cá, ó. E aí por isso que facilita. T fica 310 sobre não, aqui não é T, é T embaixo, 310, T embaixo, ó, T embaixo. É sobre o V, que é 1,1V, ok? Vamos lá, eu vou fazer com vocês aqui, bem rapidinho aqui, só pra gente dar aquela olhada, ok? Esse V eu posso cortar com esse V, vai sobrar só 1,1, né? Aí eu posso dividir aqui por 2, né? Aqui vai ficar 2, 4, 1, aqui é 1, 4, 1, 1, 4, 1. E aí eu tinha que fazer essa multiplicação, jogar para lá, esse daqui também jogar para lá e chegar no P, tá? Daí esse daqui, como é uma função muito grande, a gente está na ideia de pensar na teoria, né? Pensar como na prática, assim como executar. Ele vai dar, cara, aproximadamente aqui, ó, aproximadamente 2,05 atm, ok? Ok, ele dá 2,05 atm. Então, vocês façam essa multiplicação, essa divisão, tudo mais e tal, e vejam no resultado que vocês chegam aí, porque vocês precisam trabalhar esse negócio de multiplicar, dividir e tudo mais, né? Então tá, questãozinha legal, né? Então, ó, pô, o que a gente pode absorver aí para nossa vida, né? Vamos lá, o que a gente pode absorver para nossa vida dessa questão? Essa questão, ela diz a verdade, que quando aumenta a temperatura, né, a gente vamos fazer a análise, aumentou a temperatura, para ele continuar, né, a pressão lá dentro, né, tipo, ele vai ter que aumentar o volume lá dentro.
Então, o que acontece? Aumentar a pressão, né? Porque o volume não altera, né? Imagina, um pneu. O pneu do carro, quando ele já tá cheio, ele não fica, né? Ele não é que nem desenho, que ele fica assim, né? Tipo, enchendo lá, né? Então, ele fica naquela posição lá, fica lá rígido, né? Num volume fixo, vamos botar assim. Então, se eu tô lá, pô, saí de casa, vou viajar, e eu tenho que calibrar o pneu a 32 lá, né? 32 pés, eu acho que a medida lá é 32 pés, alguma coisa assim. Não lembro exatamente. Mas, pô, tu tem que ir lá e botar 32, que é a média dos carros. Tu tem que sair de casa e ir no primeiro posto, cara. Primeiro posto. Por quê? Porque não dá tempo de tu aquecer. Porque quando tu engatar e botar 32, ele vai encher com 32. Entendeu? Ele vai reconhecer lá dentro que tá 32. Se ele já tiver 32, né? Pô, botou lá, ele vai. Às vezes tu engata, né? Às vezes tu engata, ele já. Né? Ele nem tá cheio o pneu. Ele nem tá vazio, ele já tá cheio o pneu, né? Então, pô, se tu tiver com o pneu vazio e tu rodar, vamos dar assim, vou sair de Joinville com o pneu vazio e vou encher o pneu em Curitiba. O pneu vai estar quente. Ou vou encher o pneu em Garuva, o pneu vai estar quente, ok? E com isso a pressão vai subir. Então, quando tu engatar lá, ele vai achar que tem 32, só que na verdade ele não tem 32, ele tem 32 porque ele tá quente, entendeu? Então, quando tu esfriar o pneu, ele vai dar aquela murchadinha, né? Mas isso não influencia tanto. Cara, isso influencia no desgaste do pneu, tá? Porque o pneu precisa estar calibrado para ele ter um desgaste natural, um desgaste programado, né? Ele auxilia na questão da drenagem da água, né? Então, tudo mais. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, dá uma pesquisada. Mas estou passando aqui a visão, né, de mundo pra gente aí de como funciona isso, né? Então nunca enche, nunca, né, calibra, né, seu pneu com pneu quente, porque ele não vai estar calibrando certo. Ok? Então, tá. Questão 5. Vamos lá, então. O hélio, depois do hidrogênio, é o gás mais leve que existe. Dentre suas diversas aplicações, é utilizado para encher balões que transportam à atmosfera instrumentos de pesquisa. Né? Um balão com 2 litros de capacidade, ao se elevar do solo contendo 0,40 gramas de hélio a temperatura de 17 graus Celsius, nessa condição, a pressão exercida pelo gás no interior do balão é aproximadamente. Então vamos lá. A gente tem aqui um V de 2 litros. Nós temos aqui uma massa de 0,4 gramas. Nós temos uma temperatura de 17 graus Celsius. Daí eu somo com 273, 17. Aqui ele vai ficar 200. Aqui vai ficar 0, vai 1, 8, 9, 290 Kelvin. Ok? Kelvin. Então nós temos aqui 290 Kelvin. Ok? Então vamos dar uma olhada no que a gente tem. Ele quer saber o que? Pressão. Vamos lá. Ele tem aquela questão de volume inicial, volume final. Ele tem a questão de temperatura inicial, temperatura final. Ele não tem. Então a gente tem que pensar mais na de Capleiron. Aquela PV, NRT. O nome não importa, né, gente? Nome não importa. PVNRT. Tá? Isso aí. Vamos lá, então. Aí a gente precisa saber o seguinte, cara. Daí o cara, pô, mas isso daí é conhecimento de química, né? A gente tem um hélio, tá? A gente precisa saber a massa molar do hélio, tá? Olha só, vou te dizer, faz tempo que eu não vejo química, tá? Então eu posso estar errado, posso estar equivocado falando nisso. Mas o hélio, ele tem assim na tabela. Acho que é isso daqui, HI. E eu não sei se é aqui em cima ou aqui em cima. Que ali tem a massa molar do negócio.
e no L é 4. Algo assim. Então, tipo assim, muitos vestibulares desses, tá, trazem consigo tabelas periódicas. Então, tu consegue essa informação através da tabela, por isso que muitas vezes ele não dá. Então, fica atento, dá uma revisada em química, dá uma confirmada como que eu visualizo através da tabela periódica a massa molecular, né? Mol, que a gente chama, massa molecular, isso, massa molecular, que é o Mzão, né? Por quê? Porque nessa questão, ele me dá o quê? Ele me dá gramas, massas, e aqui a gente tem um N, cara. E esse N é o quê? É Mzinho sobre Mzão, né? Que é a massa normal sobre a massa molecular do hélio, nesse caso, né? Que aí a gente tem que é 4, então vai ficar 4, tá? 4 sobre 0,4. Beleza? Se eu simplificar, ele fica 0,1, né? Então tá, a gente já achou o N, que era a única coisa que faltava pra gente. Vamos jogar aqui na equaçãozinha agora. A pressão é o que eu quero, o volume eu tenho que é 2, o N eu tenho que é 0,1, o R, olha só, lembra que o R eu falei que é bizu decorar ali, né? Saber, né? É 0,0082. Eu acho que é só um zero. Confirmar para não fazer errado, gente. Cadê? Passou. Aqui. 0, um zero só, viu? Um zero só. Isso aí. Vezes a temperatura, 200. Ah, não, cara. Meu Deus do céu. Tá apagando sozinho que eu tô escrevendo. Puta que pariu. Só um minutinho, gente, que minha caneta aqui não sei o que deu de novo. Cara, ele tá apagando o que eu tô escrevendo, ó. Eu vou reiniciar aqui o meu. Ó, agora voltou. Coisa do mal, né, gente? Tava apagando e agora tá tudo rabiscado aqui. Deixa eu ativar aqui o. Deixa agora só eu ativar aqui o apagar de novo, que eu tinha desativado. Pra ver se parava. Aí. Fechou. Top. Fechou então. É 0,1. Ó, então deixa eu só revisar. Pressão a gente quer, né? O volume tem. 0,1 a gente descobriu. E aí o R a gente tem, que é 0,082, né? E aí tem o tesão aqui. O que é o tesão? 290 Kelvin, né? Isso vai me trazer um cálculo, eu vou passar o 2 para lá, vou fazer todas as multiplicações, tudo. A gente vai obter um valor de 1,19 ATM. Então, resposta C. Ok? Mas por que tu não tá fazendo essas multiplicações e divisões aqui com a gente? Porque, cara, a gente tem até a questão 11 e a ideia é trabalhar, né, o raciocínio de usar qual fórmula correta. Questão de matemática, o professor de matemática trabalhou com vocês, né? Mas isso se vocês tiverem alguma dificuldade e quiser que eu faça, tá? É só me avisar, tá? Ah, faz aí que eu não tô entendendo. Só falar aí. Abre o microfone e fala. Então, 6. Vamos lá. UFC. Não é a luta, né? É aquela faculdade. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores,
No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas, para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus das bicicletas com gás hélio, por ser bastante leve e inerte à combustão. A massa do hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros de volume com a pressão a 6,11 atm a 25 graus Celsius seria. Aí ele dá uma constante, a nossa constante. Então, pô, se ele já deu essa constante, já fica o bizu, né, cara? Tu vai usar o PVNRT. Então, o volume é 0,4, né? A pressão a gente tem é 6,11. E aí o que acontece? Ele quer saber a massa do hélio. Ó, aqui tá aqui, a massa do hélio, ele quer saber, necessária para inflar. Então, a gente tem aqui o R, tem a temperatura, 25 graus Celsius. Já soma com 273 Kelvin. 273 mais 25, a gente vai ter aqui 8, vai ter aqui 9, e aqui 2. 298 Kelvin. Ok? E a massa é o que ele quer descobrir. Daí entra aquela questão, vamos lá para a fórmula. P, V, N igual a nRT. O P a gente tem 6,11. Volume a gente tem 0,4. N, o N a gente tem. Não, o N, o que é o N? Vamos deixar o N do jeito que tá. N a gente quer descobrir. O R a gente tem 0,082. E o T a gente tem 200 vezes 298 Kelvin. Aí você me fala, pô, mas onde que tá o M? O M, ele tá aqui, ó, dentro do N, tá? Eu vou até apagar aqui o N e vou escrever, ó, que é M sobre Mzão, ok? E quanto que é o Mzão? Que a gente viu do hélio? 4, ok? E aí tu faz todo aqueles trâmites, isola o Mzinho. Vai ficar Mzinho igual. Essa questão de cálculo eu vou deixar com vocês, ok? Se vocês quiserem que eu faça, é só abrir o microfone, tá? Mas eu vou deixar com vocês. Vai ficar 0,4, ok? 0,4 grama. Resposta A. Ok? Lembra que eu falava da notação científica? O bizu para tu resolver essa questão aqui é botar na notação científica, porque eu quero ver tu dividir algum número por 0,082. O cara tem que ser ali o mestre. Tranquilo essas 6? Vamos para 7. Se não tiver tranquilo, abre o microfone, como eu falei, gente. Não sintam vergonha. Universidade do Fluminense, se eu não me engano, essa é a sigla. O pessoal aí ficou com sono aí, ó. Olha lá o Marcos. Vamos lá. A atmosfera é composta por uma camada de gases que se situam sobre a superfície da Terra. Imediatamente acima do solo existe uma região da atmosfera conhecida como troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos e a chuva. Ela tem uma altura aproximada de 10 quilômetros. A temperatura do seu topo é de cerca de. Aí aqui, beleza. Ó, a temperatura no seu topo dessa camada, ela é menos 50 graus Celsius. E sua pressão é de 0,25 atm. Ok? Ele dá um dado de que 0 Kelvin é menos 273. Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio até o volume de 10, ó, então ele tem um volume de 10, esse balão, e 1 atm a 27 graus Celsius ao solo, o volume desse balão quando chegar lá,
Quando chegar lá em cima, na troposfera. Vamos lá, então. Vamos primeiro olhar aqui o balão, gente. Balão. É o balão que a gente vai olhar, na verdade, né? Mas vamos olhar o início, tá? Vamos só escrever assim, início, né? Vou botar no início. O volume inicial a gente tem 10. Pressão inicial, temos 1 atm. Temperatura inicial, 27. Mais 273. Isso daqui vai me dar 300 Kelvin, ok? Depois, temperatura inicial. Depois, a gente sabe que o quê? Que ele vai chegar a uma temperatura, ó, olha aqui, ó, ele fala que lá em cima é menos 50, então ele vai chegar a uma temperatura de 50 graus Celsius. Aí eu somo com, menos, desculpa, menos 50 graus Celsius. Eu somo com 273, eu vou obter 223 Kelvin, ok? 223 Kelvin. E aí a gente tem que o quê? Tem que a pressão final, ela vai ser lá em cima, é 0,25. Ah, onde é que tu tirou isso? Daqui, ó. Pressão final. Lá em cima. E aí, tu olha, pô, o que que ele quer saber? Ele quer saber o volume final. E aí, tu olha tudo isso aqui, tu vai perceber que tem aquela correlação. P0, V0, T0 igual a P, V, T. Substituindo, vamos lá. 1 vezes 10 sobre 300 igual a P não, a gente tem 0,25 vezes V, que a gente quer descobrir, sobre T, 223. Ok? Aqui, só para passar, vocês podem simplificar aqui. Aí pode passar para lá multiplicando, multiplicando 30 e para cá multiplicando 1, né? E aí a gente vai chegar num volume igual a 29,7 litros, ok? Questãozinha aí, né, gente? Eu acho que agora, a partir de agora, já tá na massa. Eu acho que já foi tatuado, né? Já foi ali tatuado essas equações, né? Na cabeça de vocês. Eu acho que tá tranquilo para vocês aí resolverem uma questão dessa, né? Então vamos lá, essa daqui eu vou deixar com vocês. Eu vou fazer a leitura com vocês. Considere a seguinte transformação, que ocorre em uma amostra gasosa de massa M, apresentando comportamento de gás ideal. O gráfico que melhor representa essa transformação é... Vamos lá, gente. Qual é o melhor gráfico que representa essa transformação? O Marcos acha que é letra A. Mais alguém aí tá resolvendo? Letra A, o Daniel. Boa. Acho que A também. Ok. Nicolas A. Top. Agora vamos lá. Por que vocês acham que essa transformação, ela é o quê? Ela é uma isobárica. Boa. É isso aí. Então vocês já pegaram a visão que a pressão não muda. Então daí tu vai olhar ali, faz a correlação e acha a equação A, né? Porque vamos pensar o seguinte. Mas por quê? Ó, P, V, T.
Se ela é isobárica, esse P corta, né? Esse P corta porque, né, não faz relação. E aí, ó, se eu aumento aqui, eu tenho que aumentar aqui também. Isso daqui é aquela questão de inversamente proporcional, né? Se eu aumentar lá, ele vai aumentar aqui também embaixo, ok? Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Então, vamos lá, o volume tá aqui, ó. Se ele aumentar, ele vai aumentar também a temperatura. E essa é a explicação da 8. Boa, gente. O resto do pessoal tem vergonha de falar, né? Mas é isso aí, pessoal. Vocês têm que interagir, cara. Tem que interagir, tem que falar para tirar suas dúvidas ou, né? Falar o que entendeu, né? Então, vamos para 9. A 9, a gente tem a seguinte questão. Isso que o Alan falou, que nem se importa em errar. Se for para errar, que seja aqui, não no vestibular. Isso é verdade, gente. Se for para errar, tem que errar aqui. E assim, eu acho que quando o aluno tem, né? Isso é uma visão minha, mas eu acho que quando o aluno tem uma integração, né? Interage com o professor, assim, não tô falando por causa de mim, né, gente? Tô falando em geral, até mesmo depois da faculdade. Tu consegue compreender, eu acho que muito mais o assunto, entendeu? Tu consegue, às vezes, ter o próprio WhatsApp do professor e mandar dúvida para ele, entendeu? E acaba tirando dúvida e o professor acaba até te ajudando muitas vezes. Então pega a visão também para quando estiver na faculdade. Seja um cara proativo, um cara que queira. Porque não é só na faculdade que eles querem isso, né? É no mercado de trabalho também, quando você for um engenheiro, um médico, um biólogo, um professor, né? E assim vai. É bom ter essa proatividade, essa conversa, né? Me lembrar aí que o mercado de trabalho é muito networking, né? Mas tá, isso daí não é da questão, vou voltar para a questão aqui, né? 9. Uma determinada massa de gás perfeito está contida em um recipiente de capacidade 10 litros, sob pressão de 3,5 atm. Então, ele está 10 litros sob uma pressão de 3,5 atm. E temperatura inicial de 25 graus Celsius. Após sofrer uma transformação isocórica. Isocórica eu não passei para vocês. Alguém sabe o que é isocórica? Manda aí no chat. Sua pressão aumenta para 7 atm. Não faço ideia. Top. Nessas horas, Marcos, se eu não soubesse o que é isocórica, eu ia olhar e falar, nossa, chorei. Mas, se tu ler, olha só como que vai ser o bizu. Presta atenção. Vamos prestar atenção aqui nas informações que tu tem. Por isso que eu vou passar de novo. Ó, a Beatriz está certo. Mesmo que isovolumétrico. Olha só, mas vamos pensar que a gente não sabe o que é isocórico. Ou ele vem com uma palavra lá que é nova, né? E também não adianta eu passar para vocês trilhões de nomes, né? Trilhões de nomes e vocês ter que decorar todos. Não. Vocês podem saber os que mais caem. Aí o que acontece? Vamos anotar o que a gente tem. Olha só, eu consigo descobrir só com o que eu vou anotar. Então ele tem lá volume de 10 litros, volume inicial. Aí nós temos pressão inicial, 3,5 atm. Depois a gente tem a temperatura inicial, 25 mais 273. Isso daqui vai dar 298 Kelvin. E aí, nós temos o que mais que ele deu? Sua pressão aumenta depois da transformação, que eu não sei o que é. Ela aumenta para 7 atm. Ok? E aí, pô, não sei. Cadê o volume? Cadê o volume, né? Volume final. E cadê a temperatura final? Aí, olha só, gente. Ele vem aqui e me fala o que aqui, ó? Determine a variação da temperatura.
Se ele já está vindo e falando determine a variação da temperatura, então quer dizer que ele vai ter variação da temperatura. Então a temperatura vai mudar. Então a temperatura é o que eu quero saber. Para eu conseguir assim fazer a variação da temperatura. Ok? Então o volume... Ah, faltou o volume. E aí tu consegue, através dessas informações, interpretar que isocórica é isovolumétrica. Então o volume é igual ao inicial. Ficou legal esse raciocínio que eu passei para vocês aí? Vocês entenderam esse raciocínio de tipo, talvez interpretar, se não lembrar o nome? Top. Pegou tem uns bizuzinhos que o cara às vezes consegue. Sei que na hora da prova é meio complicado, mas se tu faz isso em algumas questões, né? Assim, tu vai pegando esse hábito. Então vamos lá. Então aqui a gente tem todas essas informações. A gente sabe que a gente vai trabalhar com PV, né? P0, P0, V0, T0 igual a PV sobre T. Então vamos lá, a gente sabe que o V inicial é igual ao V final, então corta, então fica P sobre T, né? E P sobre T também. Substituindo os valores que a gente vai ter 3,5 sobre 298, que é igual a P, que a gente sabe, P final, 7, sobre a temperatura Tsão, ok? Ok. E aí, se tu resolver isso daqui, tá? Vai resolver isso daqui, tu vai chegar em 596 Kelvin, ok? Só que olha só, o vestibular, ele quer, né? Ele quer que você seja um cara safo, um cara rápido, né? Quanto mais rápido, melhor, né, gente? Então, para sobrar tempo para redação, né? Para passar limpo. E, cara, presta atenção nisso daqui. Se eles são uma igualdade, né? Eles são uma igualdade, eles têm que ser igual, né? É ambíguo, Mas eles têm que ser igual. Como é que eu quero explicar um raciocínio para vocês? Pensa comigo, se eu pegar esse 3,5 e multiplicar por 2, ele não vai virar 7? E se eu multiplico em cima por 2, eu multiplico embaixo por 2. Isso daqui, se eu multiplicar esse por 2, ele vai virar 596. Ok? Vamos ver se vocês pegam essa raciocínio. Depois que eu multipliquei por 2 em cima, por 2 embaixo. Ele vai ficar 7 sobre 596 igual a 7 sobre t. Concorda? Se o 7 é igual ao 7, esse daqui não tem que ser igual ao t? Então, t igual a 596 Kelvin. Vi um jeito mais fácil do que tu pegar e multiplicar 7 vezes 298 e depois tentar dividir 3,5 por aquilo dali, entendeu? Conseguiu pegar essa visão? Pegou essa visão aqui dessa tática de entender da questão de matemática? Top. Essa é a linha de raciocínio que vocês têm que ter, né, gente? Para ser o mais rápido possível. Eu sei que é difícil ter. Eu demorei anos para ter uma linha de raciocínio dessa. Mas se vocês praticarem, né, vocês vão ter. Tem uma relação multiplicação com... Isso mesmo, Marcos. Essa pegada de ver se elas são... se ela multiplica ali, ele vai dar... Meu, isso daí facilita muito, cara. Muito, muito, muito. E assim, ó, vou te falar. Muitas questões, principalmente da nossa região, tá? Eu não vejo muito... as questões que apareceram antes, que dá aqueles números com vírgula tudo mais... Tipo assim, vai ser... uma, duas, três questões que vai aparecer assim, tá? A grande maioria vai ter contas exatas, tá? Porque todo mundo sabe que, né, é uma dificuldade. Essas questões que tem com vírgula, que fica, né, que o cálculo é difícil, são as questões que, tipo assim, a maioria vai errar, entendeu? Então, você tem que saber fazer elas,
mas tu tem que ter o feeling de ter essa jogada para fazer esses cálculos que são mais rápidos, tá? Então é interessante isso daí, para vocês saberem, né, fazer esses dois métodos e terem essa pegada de, opa, corta aqui, corta lá, isso facilita, né? Porque eu já tô vendo que vocês têm, né, gente? Vocês já estão aí na pegada. Se não tem, manda no chat. Manda no chat que a gente trabalha isso daí. Vamos lá, 10. A figura abaixo apresenta um diagrama pressão-volume. Nele, os pontos M, N e R representam 3 estados de uma mesma amostra de gás ideal. Assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre as temperaturas absolutas Tm, Tn e Tr dos respectivos estados M, N, R. Então vamos lá, gente. Essa é uma questãozinha que eu vou deixar para vocês também fazer. Questãozinha teórica. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem resolver essa questãozinha da como é que eles chamam mesmo? UFRGS. URGS, né? URGS. Eles chamam de URGS. Isso aí, eles chamam de URGS. Letra C. Ok. Alguém acha que é a letra C? Alguém acha que é a letra D? B, A, E? Será que só o Marcos está fazendo? Ou tem mais gente? Antes tinha Beatriz, Eduarda, José, Eduarda. Também acho que é a C. Ok. Beatriz, tem alguma ideia? José aí tem alguma ideia também? Essa eu tô perdido, ok. C também, ok. Vamos fazer uma análise aqui. Eu cheguei na resposta E, tá? E. Vou pedir só para o Alan. O Alan, tu pode dar uma confirmada no material qual é a resposta ali que eu esqueci de anotar aqui. Talvez eu possa ter anotado errado, se todo mundo tá achando que é C. Vamos lá. É porque ela é bem parecida. Como é que a gente pode fazer uma correlação? Ó, ele é pressão por volume, né? Pressão por volume. Então, o que acontece? A gente tem que, se a gente fizer aqui, ó, vamos fazer a do M, tá? Então, a gente tem que é pressão por volume. Vamos fazer o do Mzão. Mzão, dois pontinhos. E aí a gente vai ter aqui P, Mzão, V, Mzão, tá? Mzão. E aí, antes de tudo isso, é uma correlação da temperatura, porque, olha só, se a gente vê P, V sobre T, né? Vamos botar aqui que é igual a 1, né? Ó, pelo gabarito, letra E. Eu também cheguei em letra E.
Pelo seguinte, vou passar o T para lá, então quer dizer que PV, né, é igual a T, ok? PV é igual a T. Então, o que a gente vai descobrir aqui, multiplicando o P pelo V, vai ser o T. Então, tá. Vamos continuar ali. Aí a gente vai ter o P, esse daqui é emissão, P vezes V, igual a quanto? Vamos fazer aqui, ó, olha só. Aqui a gente tem o nosso V, que é 0,1, e aqui 6. Então, se eu multiplicar 0,1 vezes 6, a gente vai obter 0,6, ok? Depois a gente vai ter aqui, ó. Depois a gente vai ter aqui, ó, Nzão. Vamos fazer a análise do Nzão. P, N, V, N. Ele vai ser o quê? Ó, 0,2 com 4. Então, 0,2 vezes 4, 0,8. Ok? Depois a mesma coisa a gente faz para o R, 0,3. Então, P, R, V, R é igual a 0,3. E aqui 2 vezes 2. Isso aqui é 0,6. Ok? Esse daqui é pro R. — 0,8 não é maior do que o... Vamos lá. Tá, vamos lá. Vou olhar, tá, não parece ter a temperatura maior mesmo. Ok. 0,8 não é maior que 0,6. Ele é maior, por isso mesmo. Aqui, tu anotou, olha só, letra C, M, tá vendo? Tu anotou que, se tu pegar essa relação que tu anotou, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar, ó, o TR é 0,6. 0,6 igual a 0,6, que é o TM. E aqui tu tá falando que 0,6 é maior do que 0,8. Ok? Isso tá... isso daqui não dá certo, né? Talvez foi o quê? Talvez tu confundiu o sinal. Mas lembra assim, ó. A perna aberta sempre tá para quem é o maior. Entendeu? A perna aberta ali do negócio tá sempre para quem é o maior. Ok? Não tem essa de burro não, cara. Isso daí a gente confunde mesmo, cara. Normal. Então pega esse bizu aí, ó, essa visão. Perna aberta sempre tá pro maior. Sempre pro maior. Perna aberta. Porque tu pode ter a perna aberta descrito desse jeito aqui, né? Pega a visão disso aí, perna aberta pro maior. Então daí se a gente escrever aqui, a gente vai obter que 0,6 é igual a 0,6, até aí tá ok. Que é menor do que 0,8. Então a resposta é a letra E. Fechou? Marcos, conseguiu entender. Beatriz, conseguiu entender. Daniel, que disse que estava perdido aí, conseguiu pegar a visão de como fazer essa questão? Mayra também achou que era C, conseguiu entender? Consegui, sim, consegui. O Marcos já tinha isso, só deu uma confundida ali naquele sinalzinho, né? Daniel pegou a visão, beleza, top. Então tá, a gente falta 10 minutinhos, a gente vai para a última questão, então, beleza? A última questão nós temos aqui, um mol de gás ideal, a pressão de 16,6 atm. Vamos lá, 16,6 atm. Ocupa uma caixa cúbica de 0,01 metros cúbicos. Qual a temperatura do gás? Qual a temperatura do gás? E a força que o gás exerce sobre a tampa. Sobre a tampa quadrada. Sobre a tampa quadrada da caixa. Considere 1 atm, 1 pascal, se não me engano que é esse aqui. PA é pascal. O R 0,8. Não é 0,8. O R ele está usando 8,3, por isso que ele deu. Ok? Então vamos anotar tudo que a gente tem, né, gente? Sempre anota, sempre anota. Pressão 16,6. É uma caixa cúbica, né? Então nós temos lá. Meu Deus do céu. Assim, né? Meu Deus do céu, cara. Tá feio. Tá feio minha caixa, mas é isso aí.
Qual a temperatura do gás? Ele dá aqui, né? O volume dela, volume. Vou botar aqui volume 0,001 metro cúbico. Daí depois ele vem aqui e bota a temperatura. Ele quer saber a temperatura e a força. A força. Vamos lá. De onde que a gente consegue a força? A gente consegue a força da relação de pressão. Pressão é força sobre a área, ok? Pressão é força sobre a área. E olha só o que ele falou aqui, ó, exerce sobre a tampa. Então, sobre essa tampa aqui, ó, ele vai exercer. E a tampa a gente tem aqui que vai ser o quê? Vai ser lado, né? Vezes lado. A área, então, vai ser L ao quadrado ali, né? Mas depois a gente trabalha com essa força aqui. Vamos começar, então, com o que a gente tem. A gente tem o R. E aqui ele está dizendo para considerar esse valor aqui para um ATM, tá? Porque aqui é ATM. Então tá, esse daqui vamos primeiro transformar essa pressão de ATM para pressão de Pascal, que é o que ele quer ali, né? 16,6 vezes 10 na menos 5, na 5, 10 na verdade, na 5, PA. Ok? Até aqui tá ok? Aí a gente tem que... outra observação que ele falou lá no início, ó, 1 mol. 1 mol. Deixa eu anotar aqui 1 mol então, gente. É 1 mol. Ok? 1 mol. E aí a gente tem ali o R também, né? O R, deixa eu anotar aqui, R é igual a 8,3 joule por mol Kelvin. Ok? Então tá, daí o que acontece? Aqui eu botei P inicial, né? Mas por acaso, tem V0, T0? Não tem, né? Não tem esses negócios. Então olha o que a gente tem um R e tem um N. Isso já nos leva a usar a equação aqui, que é PV, N, R, T. Ok? Pressão. Ele está usando agora Pascal, ok? 16,6 vezes 10 na 5. O volume a gente tem 0,001 metro cúbico, né? Igual a N, o N a gente tem que é 1, ok? 1 vezes o R, 8,3 vezes a temperatura, que é o que ele quer saber, ok? Aí, daí resolvendo tudo isso, bota em notação que fica mais fácil. A gente tem que o T vai ser 200, vai dar 200 Kelvin. Opa, aí tu ficou entre essas duas aqui, né? As outras tu já pode cortar, ok? Tá, e agora o que que eu faço? Tá? Vamos pensar o seguinte. O volume de um cubo, ele é L vezes L vezes L. Ok? L vezes L vezes L. Então, olha só, vamos pensar o seguinte. Esse volume, ele pode ser 10. Ó, vou botar em verde aqui. 1, 2, 3. Então, ele pode ser 10 na menos 3. Ok? 10 na menos 3. Vai para a direita, diminui. Para a esquerda, aumenta. 10 na menos 3. É, 10 na menos 3. Isso mesmo. Isso aí, 10 na menos 3. Ok? 10 a menos 3. Então a gente tem que o volume que é 10 na menos 3. Se eu botar aqui, ó, igualar aqui em cima 10 na menos 3, a gente vai ter o quê? Pensa comigo, pensa como se fosse assim, ó, 10 na menos 1, 10 na menos 1, 10 na menos 1. Tá vendo? Se eu fizer isso daqui, eu multiplicar todos eles, eu vou ter que somar os expoentes e vai dar isso aqui. Então eu tenho que L é igual a 10 na menos 1, ok? Metros nesse caso, né? E aí, beleza. E aí eu quero saber a área. Quanto que vale a área? A área é 10, é lado vezes lado. 10 na menos 1 vezes 10 na menos 1. Isso aqui dá 10 na menos 2. Essa é a minha área, ok? E aí a gente quer saber a força.
E a pressão a gente tem, né? Então a gente vai ficar aí com 16,6 vezes 10. Eu vou fazer aqui embaixo, aqui, ó, né? 16,6 vezes 10 na 5, que é a pressão. Eu tô falando dessa questão aqui. É igual a força que eu quero descobrir sobre a área, que é 10 na menos 2. Passando esse daqui para lá, esse menos 2 vai subtrair com esse 5, né? E vai me sobrar aqui menos 3. Menos 3 não, mais 3. Mais 3. Então, nada mais é do que a força é igual a 16,6 vezes 10 na 3 newtons. Então, a resposta letra D. Fechou? Conseguiram compreender isso? Pegaram? Foi, gente. Como é que tá aí? Temos 3 minutos de aula. Isso já. Se foi, foi. Se não foi, manda mensagem, porque o pessoal quer. Vocês querem. Ah, meu Deus, peraí que tem alguém me ligando. Aí. O pessoal tá mandando. Ó, o Nicolas já veio. Já foi seco ali, ó. Já botou o nome. Mas fechou, pessoal. Está tudo certo para vocês aí. Daniel, tudo certo. Mayara, tudo certo. Beatriz, Marcos, ok. Fechou. Beleza. Manda o nome aí, gente. Manda o nome aí. Pode parar de gravar, Alan. A gente vai continuar a próxima matéria na próxima aula, mas eu vou falar com eles aí. É só pra eles mandar o nome que tem que estar gravando pra ficar salvo o chat junto. Ah, tá. Eu me esqueci Desculpa. de pedir os nomes. Ah, tá. Só Não. espera mais um minutinho aí. Tranquilo, tranquilo. Então eu vou falar com o pessoal aí. Pessoal, resolvam aí. Se não tá entendendo, procure o monitor, que eu sei que tem, mas se quiser falar comigo, pode falar com a Alan, como sempre eu falo, né? E aí a gente tá acabando a nossa penúltima semana, né? Semana que vem é a nossa última semana. A gente vai trabalhar a questão de termodinâmica daí. E aí a gente vai. Não vai ter mais o contato, daí vai ser outro professor que vai assumir o resto do curso. Ok? Então, semana que vem a gente vai ter isso daí. O Alan falou, o cursinho vai longe. O cursinho vai longe. Só que eu tô falando o meu, né? O meu não vai. É mentira, é porque eu gosto de passar aula. Real. Mas é isso aí. Tá contigo, Alan. Boa noite, boa noite.